Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso último programa ID. Foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente, mas infelizmente vamos ter que encerrar nossas atividades neste ano. Mas como ele não acabou ainda, você confere o programa ID agora. No programa de hoje, continuamos a falar sobre gênero e vamos falar um pouco sobre a vida de Té Queiroz, um homem trans não binário. Você deve estar se perguntando aí em casa, se ele é não binário, como pode ser um homem trans? Calma, ele está aqui do meu lado e vai nos ajudar a entender isso direitinho, tá bom? Tudo bem, Té? Tudo bem. Prazer ter você aqui com a gente, tá bom? No programa ID. Vamos para a entrevista? Vamos. Como foi se descobrir um homem trans? Então, na verdade, desde a infância eu já me sentia um homem, então, tanto assim, eu queria ser um homem, eu me via futuramente como um homem, quando eu crescesse. Mas, pela pressão da sociedade e tudo mais, eu acabei tentando me adequar àquilo que ela dizia ser certo, né? Então, eu fui tentando me adaptar. E eu só fui descobrir mesmo a palavra trans, o que é trans, um homem trans, principalmente aos 20 anos de idade. E aí eu corri atrás de tudo que era possível. Aí eu descobri que existia como fazer tratamento hormonal, cirurgias e etc. E aí eu fui atrás para me informar, e aí que eu entendi o que eu era, o porquê de tudo isso, porquê que a infância inteira eu passei por isso e essas coisas. Você citou a sociedade, né? Perante a sociedade, como é ser um homem trans? Dentro da sociedade, o homem trans, ele, a partir do momento que ele passa pelo tratamento hormonal, ele se torna invisível, na verdade, né? Aquilo que eles falam, né? Antes do tratamento hormonal, pré-T e tudo mais, existe essa coisa do, que pronome vai usar, se é feminino, se é masculino, né? E tem que ressaltar essa importância de perguntar, né? Se o homem trans prefere o feminino ou o masculino. E é isso que a sociedade ainda se complica, né? Tipo, as pessoas geralmente não sabem como lidar nessas situações. Explica pra gente, por que não binário? Então, a não binaridade é quando a pessoa não se encaixa no 100% feminino ou 100% masculino. Mas assim, dentro da não binaridade existem diversas classificações. Existe o sem gênero, ou usa um gênero, mas o aspecto da pessoa como ela se veste de uma forma, de outra. Então existem várias classificações mesmo. Eu, particularmente, é só em questão do pronome mesmo, feminino e masculino, que eu não me importo da forma com que chamo, mas é uma coisa minha, então tem que... É particular. Isso, é uma coisa particular minha, então as pessoas têm que entender que homens trans, independentes, binário ou não binário, as pessoas, se elas não souberem com que forma elas falam em questão do pronome, tem que ter essa questão de perguntar, né, pra saber. Você pretende fazer alguma mudança de gênero referente aos seus documentos? Nos documentos, não. Eu procuro, assim, eu já uso nome social em alguns locais, principalmente carteirinha de alguma coisa, assim, eu uso, mas trocar oficialmente os documentos, não. Tanto pela burocracia que tem por trás, porque é necessário trocar todos os documentos, senão eles ficam sem validade e tal. Sim. E pelo processo até chegar lá, em questão que envolve advogados e tudo mais. E também, como eu sou um trans não binário e essa questão do feminino e masculino não me afeta tanto, então não é uma coisa que eu queira buscar. Sim. Você já sofreu ou ainda sofre algum tipo de transfobia? Assim, já passei recentemente e no passado também, mas antes as pessoas não era chamado de transfobia, né? Porque ainda, na verdade, nem se usava esse termo e tudo mais, e eu nem sabia que trans existia. Mas sim, como eu usava roupas masculinas, me sentia homem e eu queria que as pessoas me vissem como um homem, existiam as pessoas que criticavam essa forma de como eu era, mas ligavam ao fato de ser, é uma lésbica, é um machinho, entende? E ligavam a isso, porque também nem existia esse termo, né? São os rótulos, né? Isso. E recentemente, agora que eu já comecei a procurar médicos para fazer a transição,
procurando pela mastectomia, quando eu fui atrás de médicos para fazer a cirurgia da mastectomia, eu passei por alguns preconceitos. Um deles, por exemplo, que eu fui, ele falou que ele jamais faria um negócio desse, que nenhum médico faria isso, e surtou, e falou para sair do lado da clínica. Então, já teve diversas coisas do tipo. Ou ligando a uma doença também, já. Tipo, falando que tinha que tratar, essas coisas. É complicado, né? É. Agora, referente à sua família, como é que ela lida com a sua transição? Então, a família, eu tenho o privilégio eu tive o privilégio de ter uma família que apoia. E que isso é muito difícil. É. E acho que serve de exemplo aí pra muitas famílias, né? Porque meus pais, eles não sabiam nada sobre trans também, da mesma forma que eu não sabia. Souberam porque eu comecei a passar essas informações pra eles. Então, no começo, eles achavam que era só o meu jeito, ou que... Apesar deles já me vissem, de certa forma, mais voltado ao masculino, mas eles não entendiam esse fato. Então, quando eu comentei sobre homens trans, eles ficaram meio... Nossa, não sabia, assim, ficaram meio assim, com medo do que eu poderia seguir depois disso. Com medo do tratamento hormonal, com medo de passar por alguma dificuldade. Mas eu fui explicando e fui explicando sobre homens trans, mostrando outros homens trans, fotos, isso e aquilo. E aí eles foram entendendo e aos poucos que eu fui mudando, eles foram aceitando e foram me apoiando depois com cada etapa que eu fui passando. Então foi um privilégio muito grande da minha parte. Qual é a maior mentira que as pessoas pensam sobre os homens transexuais que precisa ser desmistificado? Então, em relação a isso, tem o fato deles sempre associarem homens trans com lésbica que machinho, né? E, na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é gênero, outra coisa é sexualidade. Tipo, o que as pessoas têm que entender. Homens trans podem ser gays, bis, héteros, assexuados, pansexuais. Existem de tudo dentro da transexualidade. Então, tipo, esse fato de, é um homem trans, então é porque gosta de mulher... Não. Ou porque gosta de mulher é um homem trans, porque usa roupa assim, não. Entende? Tipo, existem as mulheres que são homossexuais, que gostam de mulheres e que se vestem de uma forma mais masculina. E também existem os homens trans, que não necessariamente gostam de mulheres. Existem muitos homens trans que só gostam de homens. Também existem homens trans que gostam de homens e mulheres. Então... precisa dividir isso daí. Anteriormente também você citou a sua cirurgia, né? Que é a mastectomia. Então fala um pouco mais sobre ela pra gente, como foi o processo. A mastectomia, quando eu descobri que era possível, eu já corri atrás de todas as informações, principalmente médicos, porque foi muito difícil encontrar um médico que quisesse fazer, ou que fizesse isso já. E principalmente essa questão de laudo, porque eles pedem um laudo psicológico. Nesse laudo, na verdade, tá meio que provando que você é doente, entende? E por esse motivo, você pode fazer a cirurgia. E para todos os processos de um homem trans, mulher trans, precisa desses laudos. Então, tipo, para troca do nome ou para cirurgia, qualquer que for a cirurgia, precisa de um laudo que prove isso. E, bom, daí eu fui atrás desse laudo, fui atrás de um psicólogo que emitisse isso. E já foi difícil encontrar um psicólogo que entendesse o que era isso, ou entendesse que laudo é esse. Muitos psicólogos não sabiam nem que era transexual, e quando sabiam, não sabiam nem que laudo era esse, ou do que estava dizendo. E aí, encontrei uma psicóloga que foi atrás para pesquisar o que era esse laudo, para conseguir emitir. E aí, então, eu passei por uma avaliação. E aí, através dessa avaliação, ela emitiu um laudo que autorizasse eu fazer a cirurgia, a mastectomia. E aí eu fui atrás de médicos. E eu só descobri um médico que fizesse por amigos homens trans. Porque realmente é muito difícil de encontrar um médico que aceite. Como eu disse, eu passei por diversos médicos e enfrentei diversos preconceitos em relação a isso. Mas daí eu encontrei, deu tudo certo, ficou muito bom. Que bom, né? Agora, você pretende se submeter à cirurgia de faloplastia? Lembrando que se você se sentir ofendido ou for uma pergunta invasiva, você pode recusar se responder, tá bom? Então, a faloplastia, nem todos os homens trans
querem passar por essa cirurgia. Então, é uma coisa também que muitos pensam que, então é homem trans, então vai fazer faloplastia, vai fazer mastectomia, vai fazer tratamento hormonal. Não, nem todos os homens trans passam por algum tipo de transição. E cada um vai até alguma fase, cada um quer alguma coisa. Então, é uma coisa também que as pessoas precisam dividir. E eu, em relação a isso, eu não pretendo fazer a faloplastia. Assim, só os resultados do tratamento hormonal e da mastectomia, eu já me sinto super confortável com o meu corpo. Agora fala pra mim, o que é ser homem pra você? Ser homem é você conseguir ser você simplesmente. Por exemplo, se você se sente homem e você tá feliz assim, você se sente feliz se sentindo homem, você é homem. Você não precisa passar por um tratamento hormonal, você não precisa passar por nenhum tipo de transição para ser um homem, entende? E aí as pessoas ficam associando homem à forma como você nasceu geneticamente, né? Que não tem nada a ver. Então, isso é uma coisa que pega bastante também na sociedade, né? Mas homem é simplesmente você se sente homem. Ninguém é capaz de dizer para você se você é homem ou mulher. Se você diz que você é um homem, por que eu vou dizer que não, que você é uma mulher, entende? Então é uma coisa muito de cada um. Eu me sinto homem, pronto. Não tem que outra pessoa dizer não, você não é. Té, você pode contar pra gente agora um pouco sobre a sua infância, como é que foi, se foi difícil, se não foi, pra gente conhecer um pouco mais? Tá. Quando eu era criança, antes de qualquer desenvolvimento feminino, né, que eles falam, eu usava já cabelo curto, roupa larga, porque eu pedia, apesar dos meus pais, por não ter conhecimento a respeito disso, eles tentavam, tipo, não, por que você estava querendo usar essa roupa, né? Põe essa aqui. Eu falava, não, eu não quero. Então eu usava, ficava sem camiseta, andava na praia, era de sunguinha mesmo, e era assim, e eu tava muito bem, tipo, até chegar aos meus 11 anos, né? 11, 12 anos, que começou a desenvolver o peito, começou a desenvolver alguns traços femininos, e eu fiquei, meu Deus, e agora? Tipo, o que vai ser da minha vida, né? E ainda tinha aquela pressão de tipo, nossa, mas você vai andar desse jeito, como é que as pessoas vão olhar pra você, como é que, sabe, as pessoas não vão querer você. Então tinha essa coisa por parte dos familiares, claro, e pelos amigos também que julgavam em relação a isso. E aí eu fui tentando adequar o que a sociedade queria, e quando eu tava em casa, assim, sozinho, aí eu ficava da forma que eu queria, mas geralmente quando eu saía com roupa totalmente feminina, passava maquiagem, isso e aquilo, porque diziam que era a forma que tinha que ser. Mas eu me sentia mal quando eu chegava em casa e me via, tipo, no espelho e via, nossa, não era isso que eu queria ter me formado. Qual é o conselho que você dá para outros homens trans? O homem trans precisa ter paciência por toda a transição. Se quer passar pela transição, ter muita paciência, porque vai passar por certas dificuldades em relação aos laudos, tratamento hormonal também, para fazer tudo certinho, é um processo um pouco longo para muitos, né? Alguns conseguem mais fácil, mas geralmente é um processo bem longo, principalmente se for recorrer ao SUS ou alguma coisa assim. Então, um dia vai chegar a hora, entendeu? Todo mundo vai chegar lá. O processo é lento, mas vai chegar. E a questão é, aceite o corpo. Você não precisa se enquadrar naquilo que a sociedade diz que tem que ser, porque você pode ser feliz de qualquer forma, entendeu? Hoje em dia, você acredita ainda que os homens trans eles sofrem uma invisibilidade? Sim, com certeza. Aliás, falar sobre homem trans começou a ser mais falado agora, de 2, 3 anos pra cá. Antes disso, nem se tocava no assunto, né? Exato, ninguém nem sabia. Se você falar homem trans, você nem sabe o que é isso. O problema da invisibilidade tá que muitos homens trans, depois que passa pelo tratamento hormonal, eles passam literalmente como homens cis dentro da sociedade. E é isso que passa essa invisibilidade. As pessoas passam a desperceber ele dentro da sociedade. E antes do tratamento hormonal, as pessoas consideram, é uma lésbica ou alguma coisa assim. Agora, até toda a equipe do Programa ID, a gente acompanha você lá no programa do Raul Gil, né? Que é um concurso do Justin Bieber. Por que ele te inspira tanto? Eu gosto do estilo dele, da forma com que ele age no palco, nos clipes, as expressões, as letras da música, o estilo de roupa, de cabelo, as tatuagens, assim... Eu nem me conhecia como trans, né? Na época em que ele iniciou a carreira. E eu já queria ser como ele, ou parecido a ele, assim, fisicamente, né? A forma como ele é. Porque
eu gostei dele, entendeu? Da forma como ele mostra ser para as pessoas. Então é isso, você acabou de conferir um pouco mais sobre a vida de Té Queiroz. A gente vai ficando por aqui com o Programa ID. E se você quiser saber mais sobre o meio LGBT, é só acessar o nosso Facebook, facebook.com/Programa ID Oficial. E em nome de toda a equipe do ID, eu me despeço de todos vocês e deixo aqui o nosso muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Fiquem ligados em nosso Facebook para saber mais sobre os rumos do Programa ID. Será que ele continua o ano que vem? Deixo aqui a dúvida no ar. Um grande beijo e até breve! Yeah.